presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica fez um balanço do trabalho da instituição no último ano durante uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Fusões e aquisições de empresas agora passam por um controle prévio do órgão. Quem desobedece está sujeito a multa e abertura de processo administrativo. Responsável por zelar pela livre concorrência no mercado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica tornou-se mais eficiente com a nova lei. É o que garantiu o presidente do CAD, Vinícius Carvalho. Uma das mudanças que deu mais agilidade à autarquia foi a alteração dos valores mínimos para submeter atos de concentração de empresas ao órgão. Agora, um dos grupos envolvidos precisa ter registrado faturamento bruto no Brasil de pelo menos R$ 750 milhões no ano anterior ao ato, e não mais 400 milhões. Pelo menos outro grupo interessado deve ter faturamento mínimo de R$ 75 milhões. Antes, esse valor era menos da metade. Nós tínhamos aí uma defasagem em termos de análise de critério para análise de atos de concentração muito grande, que fazia com que o CAD analisasse mais de 800 atos de concentração por ano e quase 90% deles casos sumários, casos muito simples. Nós temos uma estimativa de redução com esses novos critérios de 50% a 60% do número de atos de concentração analisados pelo CAD. Graças a essa mudança, o tempo médio para análise de casos de fusão de empresas, por exemplo, caiu. Com a diminuição da análise do número de casos de atos de concentração, o Conselho consegue aos poucos, e isso deve se acelerar no próximo ano, se dedicar à análise de condutas anticompetitivas, à análise repressiva. Quando a gente compara com os anos anteriores, no período do novo CAD nós já tivemos 23 processos julgados de condutas anticompetitivas, enquanto no ano de 2012, por exemplo, nós tivemos 13, 2011, 16, enfim. O senador Armando Monteiro quis saber se há interferência do trabalho do CAD nas atribuições de outras agências reguladoras. Veja, por exemplo, os exemplos da área de telefonia, em certa medida de transporte aéreo. E eu pergunto, qual é o grau de convergência institucional entre o CAD e as agências reguladoras nessa tarefa? Há uma agenda em comum? Essa disciplina regulatória do ponto de vista concorrencial é das agências, é do Bacen. Ao CAD cabe coibir condutas anticompetitivas e analisar atos de concentração. Com um ano da nova lei do CAD, o órgão tem recebido elogios dentro e fora do país. Tanto é que foi reconhecido pela Global Competition Review, foi lhe dado 4 estrelas, colocando nos órgãos que examina a concentração dos mais eficientes do mundo. E eu queria dizer que isso foi uma grande luta e que todos participaram. No início da reunião, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram requerimento para que o presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho, fale sobre a operação de crédito entre a estatal e o BNDES, fechada no fim de junho. Mais um requerimento aprovado convida o presidente do próprio BNDES a dar explicações sobre outro empréstimo, desta vez para o grupo EBX do empresário Eike Batista. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse hoje no Senado que o esquema especial de segurança para a Jornada Mundial da Juventude vai ser integrado com órgãos como a Polícia Federal e as Forças Armadas. O ministro falou durante a audiência pública na Comissão de Educação. Ele foi convocado para explicar a situação do Arquivo Nacional. Em março deste ano, uma forte chuva causou danos ao prédio do Arquivo Nacional. Os ventos abriram janelas e houve também transbordamento das calhas. Mas, segundo o ministro da Justiça, poucos documentos foram molhados e não houve nenhum prejuízo permanente ao acervo. Não houve nenhum dano irreversível e nenhum documento precisou ser restaurado por força da pronta ação da direção do Arquivo Nacional diante da situação que havia ocorrido no dia 5 de março. O senador Álvaro Dias aproveitou a presença do ministro para esclarecer o episódio do Bolsa Família, quando uma onda de boatos se espalhou pelo país, anunciando que o benefício iria acabar e levou milhares de pessoas aos bancos para sacar o dinheiro. O senador lembrou que a presidente Dilma Rousseff classificou o episódio como um crime. Se houve um crime, tem que haver responsabilização criminal. E, obviamente, se a palavra da presidente tem esta força,
nós aguardamos que esta responsabilização ocorra. Foram ouvidas mais de 100 pessoas pelas diferentes equipes da Polícia Federal. E o que se detectou no inquérito? Que foram vários boatos simultâneos, sendo impossível você determinar a causa. Todas as frentes de investigação foram seguidas. Sobre a Jornada Mundial da Juventude, que começa em 22 de julho, o ministro disse que o governo federal criou um esquema especial de segurança para o evento. A Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança e a própria Polícia Rodoviária Federal, que são as forças do Ministério da Justiça, em conjunto com as Forças Armadas, estão atuando muito fortemente nesse plano para que nós tenhamos uma jornada segura. José Eduardo Cardoso foi questionado ainda quanto às ações que estão sendo adotadas sobre a espionagem americana no Brasil e afirmou que o governo está tomando todas as medidas necessárias para investigar o caso. O executivo também criou uma comissão técnica formada por especialistas de várias áreas para buscar soluções de segurança na internet. O presidente da República determinou a constituição de um grupo técnico para subsidiar tanto o diálogo com o governo norte-americano, como as investigações da Polícia Federal, como a investigação da Anatel, bem como ainda outras medidas que podem ser tomadas no plano do aperfeiçoamento dos textos legislativos brasileiros, que nos tempos atuais exigem um certo aprimoramento. O ministro foi, penso, bastante democrático, porque a convocação dele era para tratar do Arquivo Nacional. Mas outras questões foram suscitadas. Ele foi democrata e respondeu tudo adequadamente. Foi satisfatório do ponto de vista da visão dos senadores. Freios ABS vão ser obrigatórios em motocicletas. É o que determina um projeto aprovado na Comissão de Infraestrutura e que deve ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. A paixão de Sérgio pelas motos e pela velocidade vem de cedo. Aos 14 anos, o empresário ganhou uma mobilete do pai. Mas em 2006, um grave acidente de moto fez Sérgio pisar no freio. Eu tive uma fratura no ombro, no úmero, fratura exposta no úmero, cabeça do fêmur, enfim, tive algumas fraturas no pé e foram 8 cirurgias, um total de 26 parafusos e 3 platinas, enfim, quase fiquei sem andar, cadeira de roda. Na última década, com o bom desempenho da economia brasileira, quase 12 milhões de pessoas compraram uma moto. Entre os motivos, parar de depender do transporte público e fugir dos engarrafamentos. O aumento da frota agravou a violência no trânsito. De 1996 a 2010, o número de mortes nas ruas e estradas do país caiu de 33 para 27 mil, uma redução de quase 19%. Mas esse dado não inclui os acidentes fatais envolvendo motos. Somadas as motocicletas, o cenário se inverte. Em vez de redução, aumento de 16% nas vítimas fatais, que passaram de 40 mil. Para garantir mais segurança aos condutores e passageiros, a Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que obriga a instalação do ABS, Sistema de Frenagem Antitravamento, também nas motos. Uma resolução do CONTRAN, que determina a obrigatoriedade desse tipo de freio para outros veículos, havia deixado as motocicletas de fora. A diferença fundamental é que um freio normal, dependendo da utilização, ele pode travar e o usuário não tem como, vamos dizer assim, ele vai ter dificuldade em controlar esse veículo com a roda travada. Já o freio ABS, ele evita esse travamento da roda, ou seja, a frenagem não perde a eficiência que como o freio normal poderia perder. O ABS acaba trazendo essa segurança, asfaltos lisos, asfaltos escorregadios, estradas de chão, o ABS cairia muito melhor do que uma moto que não tem ABS. Se eu tivesse tido o sistema de frenagem ABS, entre o momento que eu detectei o quebra-mola e o momento de batida, talvez eu tivesse reduzido aí uns 60% a minha velocidade e que pudesse ter, talvez não tivesse caído, ou se tivesse caído, com proporções muito menores. Muito importante, por questão de segurança de vida, a utilização do ABS. O principal fator disso aí são as vidas que estão perdendo a cada ano por não ter, talvez, esse equipamento mais um equipamento de segurança.
Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.